Mesa Redonda, no Empreenda Cast. Olá, amigos sonhadores! Este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Estão presentes comigo nesta mesa redonda do EmpreendaCast, Nayade Kenis. Hello, hello, hello! César Nancy. E aí, pessoal, tudo bem? Leandro Oliveira. E aí, pessoal, tudo certinho? E Gabriel Sarmento. Fala, galera! A pauta hoje é trabalho remoto. Aqui eu convidei uma turma sensacional. Numa segunda-feira, todo mundo trabalhando, ralando. A Nay, a partir de agora é Nay, né? O César, eu não consigo fazer um nickname menorzinho, César. Qual que era o seu apelido aí? Como é que a galera te chama? Não, é César mesmo, cara. Pode ficar César mesmo. Tá bom. O apelido do César é César mesmo. O apelido dele é César. Tá ficou certo. Fácil. O Leandro vai virar Lê e o Gabriel vai virar Gabs. Beleza, gente? Fechou. Bom, a Nay, ela é psicóloga e também faz parte do time de gestão e cultura lá na Cora. Ela vai explicar o que essa empresa faz e vocês vão curtir bastante. O César já é nosso convidado de longa data, né? Ele é CEO da Pulses. Ele que tem uma ferramenta fantástica, além de outros business, né? Esse cara é um businessman, mas ele tem lá a Pulses, que também ajuda a gente aqui no EmpreendaCast e ajuda você e o seu colaborador no clima, no engajamento e na performance dos seus colaboradores. Já o Leandro, ele é CEO da Vibra, com 2 Bs, então já fica ligadinho aí pra pesquisar. Ele tem uma chamada assim, ó, contrate a elite de profissionais de softwares remotos. Pesada, hein, essa mesa, hein, Gabs? Pesadíssima, Mestre Guga. Inclusive, tô até um pouco intimidado aqui, né? Vamos ver se nossa pauta vai ajudar dessa vez. Gabriel Sarmento, que é meu parceiro de podcast, está na XP Investimentos e ele tem a missão de trazer o Benchimol, que fala o sobrenome dele, Gabs, aí na XP? É, Benchimol. Benchimol, muito bem. A gente vai gravar com ele também, a XP que tá correndo aí para passar essa crise e confortar todo mundo. Os e-mails e as comunicações da XP estão sensacionais, hein, Gabs? Tá muito legal. Todo um time para trabalhar nessa crise, né? Um time de gestão de crise empenhado para fazer uma comunicação super assertiva para todo mundo. Animal. Hashtag XP patrocina nós. Bom, vamos lá, galera. O coronavírus, de repente, mudou a nossa dinâmica aqui na sociedade, né? Até fiz um post esses dias que a gente tem um novo marco, né? Antes do Covid-19 e depois do Covid-19. Então, o ACDC tem um novo marco na sociedade, principalmente na parte de negócios, né? Mudou não só os nossos relacionamentos pessoais, o ambiente de trabalho, né? Muita gente começou a trabalhar remoto, né? Teve que se adaptar, não ao home office, nem sim ao home working, né? E também a gente precisou, de fato, né? A gente até ajudou alguns amigos, acho que todo mundo tem um caso, ajudou a galera a se adaptar a essa nova realidade, né? E muitas empresas tiveram que sair correndo. E a gente sabe que o Covid-19 é o maior percursor da transformação digital em várias empresas, né? Tiraram o mérito do chefe da tecnologia lá e deixaram o mérito da transformação digital pro Covid-19. De alguma forma, se pudesse falar que alguma coisa foi boa, né, no meio dessa pandemia, a gente pode dizer que pelo menos acelerou a transformação em alguns locais, né? Então hoje a gente vai conversar aqui sobre os principais desafios e as recomendações para esse momento. Por isso que a gente trouxe a psicóloga Nay, né, o César, o Leandro. A gente vai fazer um papo muito bacana aqui. Queria agradecer vocês, de verdade, pelo tempo de vocês para a gente conversar aqui e reforçar, né, que o EmpreendaCast tem a missão de confortar as pessoas também. Então, nesse momento, a gente quer trazer conteúdo bom, por isso que a gente convidou vocês, tá? Vamos começar, Gabs, antes de eu falar do nosso patrocinador na mesa redonda, eu vou deixar você puxar a primeira pergunta aí pra gente aquecer. O que você acha? Pode ser, boa. Então vamos lá, pessoal. Na verdade, Mestre Guga, antes da gente começar a fazer as perguntas, só colocando algumas coisas em perspectiva, até para sempre começarmos na mesma página do nosso sonhador. Tem algumas pesquisas que uma consultoria chamada Robert Half fez sobre o home office aqui no Brasil, e a gente já tinha um cenário crescente de adoção dessa forma de trabalhar, mesmo antes de toda essa crise do Covid. Então, a gente já sabia que em 2018, que o Brasil era o terceiro país onde mais se crescia a aplicação e a implementação do home office, e que essa expansão é algo muito crescente, sabe? A minha primeira pergunta para vocês, pessoal, justamente indo nessa perspectiva. Vocês acham que existe uma diferença entre o home office do que a gente tinha antes da crise e do que a gente tem hoje em dia? Acho que a gente tem uma grande diferença, sim.
do home office de antes, que era uma alternativa, né? Você tinha como uma opção nas empresas com maior flexibilidade poder fazer um home a cada 1 ou 2 vezes por semana e em aquele dia que você guarda para as coisas que você precisa de concentração, né? E que não necessariamente você tem um espaço na sua casa reservado para home office, mas funciona, porque você usa aquilo como uma estratégia para zerar determinadas tarefas ou se concentrar. Agora, quando você fala de um trabalho remoto, obrigatório, como é o nosso caso, né? Tem um inimigo invisível que a gente está combatendo na rua, você muda completamente a dinâmica. Porque a pessoa que está fazendo home num dia qualquer, numa semana qualquer, amanhã ela deixa para perguntar ou deixa para resolver algumas coisas que são mais rápidas pessoalmente. Hoje a gente tem que deixar para lá o negacionismo e encarar. Não tem amanhã, né? No escritório, e eu não sei quando vai ser esse amanhã. Então eu preciso me readaptar para resolver o que precisa ser feito agora, hoje, com as ferramentas que o trabalho remoto disponibiliza. Nai, eu vou só acrescentar um ponto que é bem próximo do que você trouxe, mas é assim, o que essa crise tem de diferente das outras, né? A incerteza, como você trouxe, a gente não sabe quando ela acaba. Um risco muito grande para a minha saúde, né? Ou seja, quem está em casa, está em home office, está super preocupado, né? Não só com a sua saúde, mas também de seus parentes próximos. Cara, e acho que ainda tem a insegurança quanto ao meu próprio emprego, né? Então, assim, eu não sei, cara, se eu vou ter um emprego daqui a algum tempo. Existe, de fato, uma grande incerteza em torno disso. Então, tudo que é medida de produtividade, talvez que a gente tinha antes sobre o home office, que a gente está começando a ter, elas são um pouco distorcidas até mesmo para criar algum tipo de comparação, dado esse cenário que a gente tem hoje, né? Na Pulses, a gente rodou um termômetro de crise, que é uma pesquisa que foi feita até agora por pelo menos 180 empresas, né? Acho que já passou de 200 aí nessa semana. E a gente está vendo o seguinte, 22% dos respondentes, a gente está falando só de colaboradores aqui, estão dizendo que não tem um local adequado e instrumentos para se trabalhar nesse formato de home office, né? E a outra maioria tem. Então, assim, a gente até achou que esse número era até baixo, né? Ele falou, cara, só 22% não tem, a gente achou que isso ia ser um pouco maior. E, ao contrário do que a gente acreditava, quase 80% deles estão se sentindo muito produtivos nesse novo formato, né? Pelo menos em termos de sensação, né? Isso que a gente está medindo percepção, né? Uhum. Então, acho que esse é um dado que eu trago aqui também, super recente aqui, da última semana, para compartilhar com vocês, ou seja, se a gente tem estrutura e ao mesmo tempo se sente lá produtivo ou não, sabe? Acho que é um formato que está sendo potencializado e acho que, como o Gustavo trouxe aí no pós-corona, né? A gente vai ver alguma mudança, principalmente no grau de confiança que as pessoas têm em relação ao que acontece no home office. Pessoal, complementando aqui um pouco o que o pessoal já comentou, né? A gente que trabalha bastante com home office, trabalho remoto no dia a dia, tinha uma discussão bem forte entre as diferenças do trabalho remoto e as diferenças do home office, né? Agora está tendo uma discussão das diferenças do home office pré-Covid-19 e pós, porque a gente tem um contexto completamente diferente de pandemia envolvido, né? E nunca para adotar qualquer tipo de modelo de trabalho, nova relação imposto, a gente sabe que nunca é o melhor caminho. Então, tem diferenças de perfis de pessoas que estão aptas ou não para trabalhar. A gente aplica um processo de seleção bem rigoroso aqui na Vibra para selecionar os melhores profissionais de software. Então, a gente entende que nem toda pessoa está apta a trabalhar remotamente num contexto onde você é obrigado, você não tem escolha por uma questão de vida, né, que a gente enfrenta com a pandemia, é extremamente complexo. Então, existe uma diferença absurda entre você trabalhar remotamente e implementar um home office num contexto normal, né, digamos assim, e num contexto de pandemia onde foi necessário por questão de saúde mesmo, né? Perfeito, pessoal. E daí até uma dúvida que a gente tem a partir do que vocês acabaram de falar agora, que inclusive é algo que eu me questiono diariamente. Eu queria saber de vocês, pra gente colocar aqui a discussão na mesa, se vocês acham que de fato existe algum tipo de impacto na cultura em si das empresas a partir desse trabalho mais distribuído, mais remoto, e que se sim, quais seriam esses impactos, sabe? Porque, de fato, a estrutura mental das pessoas em relação ao trabalho tá mudando bastante, isso é um fato.
pelo que está acontecendo agora, mas de uma maneira mais estruturada e mais clara. O que é que vocês acham que está mudando já hoje em toda a gestão do clima em si, de toda a gestão da cultura dessas companhias que estão adotando esse tipo de trabalho? Legal. Vou tomar a frente, vou falar antes, né? Até porque, como uma pessoa de uma estrutura de people de uma startup, meu dia é esse agora, gente. Minha vida é essa. Então, eu acho que eu posso falar que a Cora é um outlier, né? Ela é um caso um pouco fora da curva, porque ela nasce fundada pelos fundadores do Moip, uma startup, uma fintech, que será um banco digital, usando o termo apenas para me posicionar, né? Legalmente, meio de pagamento, mas uma companhia que está sendo construída para focar na melhoria do atendimento do serviço financeiro que é prestado ao micro pequeno empreendedor. Então, esse acho que é um primeiro ponto que eu posso puxar de cultura, porque eu tô falando de propósito. A gente vive o propósito e a gente sabe que um dos mais afetados pelo que está acontecendo é o nosso cliente. É esse micro, pequeno, até o médio empreendedor que não tem o suporte que ele precisa. Então, nessa hora em que você para e pensa, eu contratei com base em propósito, eu contratei com base em valores, então eu consigo fazer rodar muito mais fácil a operação de uma empresa que, por mais que tenham várias adversidades, o meio mudou, mas os comportamentos conseguem ser facilmente adaptados a essa mudança do meio. Isso é cultura, gente, né? Eu acho que o mercado de RH precisa passar por essa reinvenção porque a gente é desassistido, é uma área de custo, não é uma área de investimento. Mas quando o people se tornar estratégico efetivamente, ele vai ser uma área agente de mudanças para proporcionar que a gente passe por esse tipo de coisa com um pouco mais de conforto, porque vamos admitir, a pandemia está trazendo pra gente algo muito importante da gente refletir. Não é que o mundo mudou, gente, o mundo muda. O mundo muda e você não consegue medir o quão drasticamente. Então você precisa formar pessoas para elas estarem preparadas para isso, né? E não o contrário. Então cultura faz toda a diferença numa hora dessa, sem dúvida. A gente tem refletido muito sobre o tema cultura nesses tempos de home office, de crise. E eu acho assim que as culturas das empresas, e a gente pode falar das grandes e médias empresas, também pequenas, tá? Tá sendo meio que colocada à prova nesse cenário. O que eu digo com a prova, né? Então, a gente pode dizer assim, tem muita definição lá de cultura, e uma delas fala assim, a cultura é como as coisas acontecem aqui, né? Só que esse aqui, usualmente, ele é empresa, né? Tem uma estrutura física da empresa que dá o tom da estrutura. Estrutura também podem ser as regras que você define, pode ser, talvez, dilemas que já existem lá na empresa, que estão estabelecidos, e tem a dinâmica das pessoas do outro lado, que reage conforme essa estrutura. Então, uma fala clássica é assim, se eu coloco aquelas baias com divisórias altíssimas, eu tendo a ter mais concentração e pouca colaboração. Quando eu reduzo a altura das baias, né, a uma altura média ou quase nula, a colaboração rola solta, mas talvez eu tenha um pouco de caos também. Então, assim, o ambiente influencia, obviamente, a dinâmica das pessoas e vice-versa. Na hora que você sai do seu ambiente lá de trabalho e você perde elementos dessa estrutura, né, e você está em casa, lá em home office, você deixou de ter um elemento que é importante ali, né, que influencia a sua cultura. É mais ou menos assim, o que sobra? Né? Ou seja, agora que a gente está aqui em home office, o que de fato ficou da nossa cultura? Exato. Ou seja, a forma como as pessoas estão se comportando e estão agindo sem uma supervisão, vamos dizer assim, muito próxima, ou sem a estrutura da empresa, ou sem o dia a dia lá do convívio, o que sobra é de fato o que ficou da sua cultura. Essa é a nossa opinião. Então, por isso que a gente fala que ela está sendo meio que colocada em prova, exatamente por isso. Aquilo que você está vendo na sua empresa agora acontecer, o nível de proatividade ou o nível de deixa acontecer que ninguém está vendo, sabe? Ou seja, todas essas coisas agora estão acontecendo e o que sobrar, de fato, é o que ficou enraizado da sua cultura. É aquilo que é essencial, assim, é aquilo que, de fato, grudou, né? Então, acho que assim, falar de cultura nesse ambiente, fiquem muito atentos, quem trabalha com RH e mesmo quem não é RH, para ver assim, o que está ficando da sua cultura nesse momento. Isso é o que de fato ficou e aquilo que você, obviamente, não está vendo, que talvez deva ser reforçado mesmo nesse momento. Então, essa é um pouco da nossa opinião aqui na Pulse sobre isso, sabe? Legal. E fechando só seu raciocínio, você falou sobre o que fica. Tende a ficar aquilo que é genuíno nessa hora. Então, por mais que você fale mil valores, por mais que você fale mil coisas, agora é a hora de prevalecer o que você realmente faz, né? E é isso que sobra. Isso.
Isso. Ou seja, não é só o que está no papel, é aquilo que de fato acontece. Exato. Muito legal isso que o César comentou sobre pôr em xeque, né? A gente começou a observar muito isso das empresas em relação ao estar preparado ou não, né, para trabalhar de forma remota ou estar no nível digitalizada da empresa ou não. A gente entende que muitas empresas, elas, acho que muito pela questão de não ter tido oportunidade mesmo, né? Porque o trabalho remoto, home office, como a Nai comentou assim no início, é uma alternativa, né? Para que as pessoas, as empresas possam dar a flexibilização no ambiente de trabalho para que alguns profissionais possam estar alguns dias em casa. Agora, estar operando 100% do tempo e 100% com a tua equipe, né, com o teu time remoto, é um contexto completamente diferente. Então, a cultura do trabalho remoto, para muitas empresas, não existia, né? E até hoje não existe. Está se tendo um esforço muito grande de entendimento disso, né? A gente acaba apoiando bastante empresas com consultorias e bate-papos, cafés virtuais, digamos assim, né, para tentar contribuir um pouco com a nossa experiência, porque o pessoal às vezes está muito perdido. Aquela questão de simplesmente virar a cadeira e tirar uma dúvida, como é que funciona isso? Você tem uma cultura de urgência ou uma cultura de organização no sentido de, olha, preciso de alguma coisa, ok, sei que você está trabalhando alguma coisa, vou te acionar, mas você vai botar uma fila de prioridades. Quando a gente está distribuído, o formato que o trabalho acontece muda bastante, né? E aí acontece o que a gente tem observado, que tem ocorrido bastante conflito entre a cultura da organização em si e a cultura do trabalho remoto, que ainda não existe, né? Só um ponto rápido aqui. Esses dias eu vi um post de uma empresa lá no LinkedIn falando sobre uma outra empresa, né? Eu não vou citar nomes aqui, que é assim, o que vocês acham dessa prática, né? Essa outra empresa estava instalando um aplicativo para tirar foto da tela do colaborador de 5 em 5 minutos. Meu Deus. No trabalho remoto. Nossa, pelo amor de Deus. O que isso fala sobre a cultura? Pelo amor de Deus. Todo mundo arrepiado aqui, né? Tá todo mundo arrepiado. Então, assim, só para colocar na mesa o que acontece aí fora, tá, gente? Então, acho que esse é um ponto importante. E isso, gente, isso é cultura, né? Porque isso é uma prática estrutural, isso é uma estrutura que você coloca que vai ditar como as pessoas se comportam, obviamente. Perfeito. Então, a cultura não tá só lá na empresa, ela tá aí, né? Perfeito. Então, só para trazer um exemplo aí. A gente precisa, né? Entender que o momento que a gente tá, discutir o remoto, é extremamente complexo. Você começa desde as coisas mais básicas e vai para as mais complexas, medir performance, uma série de coisas. Mas acho que cultura precisa ser assumida como conjunto de ações, né? Que são os valores que você coloca não só para os seus colaboradores seguirem dentro daquele ambiente. Eu acho que uma cultura verdadeira é a cultura que passa as paredes de um escritório. É a cultura que te traz valores para você repensar o seu papel não só como colaborador, mas como cidadão. E aí, num momento em que você tá falando para esse colaborador que ele tem que estar na frente da tela a cada 5 minutos, você tá dando para ele também uma mensagem de como provavelmente ele vai agir, porque ele vai treinar aquele comportamento e ele vai agir dessa forma em outros espaços, né? Então, a gente tem que encarar a responsabilidade de que uma organização, ela tem um papel social. E ainda mais agora, no momento que a gente tá vivendo, isso se torna super claro, né, para a maioria das pessoas. O que eu ia falar, assim, dentro do que, né, eu tenho time também, a gente tá se organizando e por aí vai, né? Tem um lance cultural também que a gente tá na nossa cabeça, cumprir aquelas 8 horas que está estabelecida dentro de um contrato CLT, né? E a gente acha que 8 horas são mega produtivas, que o cara tá ali batendo, né, teclado o tempo todo. Eu acho que se a gente levar por esse lado cultural também que tá fixo na cabeça das pessoas, lógico que tem gente que precisa cumprir as 8 horas em trabalhos operacionais ou que tem linha de produção e etc. Mas se a gente ficar querendo tirar esse suco inteiro das 8 horas e achar que isso é alta produtividade, eu tô fazendo o meu time trabalhar e a gente começar a olhar por essa ótica, é aí que a gente derruba um monte de cultura. Eu não acredito nisso, né? Se você tem os compromissos, se o time acredita em você, eu não quero saber de 5 minutos o que o cara tava fazendo, né? Deus me livre ficar olhando isso. Eu não quero saber se o cara parou pra tomar um café, se ele foi fumar um cigarro. Não, cara, eu quero saber se dentro do que a gente tem comprometido, se ele conseguiu concluir, se ele tá com dificuldade, que ele conte comigo, que ele, né, tenha a minha ajuda. Eu acho que a gente tem ainda, né, a gente falou aí da cultura do home office, a gente tem um negócio muito grande para derrubar, que são algumas coisas que foram desenhadas nas últimas décadas que a gente vem aí do trabalho. Mas pegando esse gancho, né, da parte de cultura, de time que eu acabei tocando, a gente também sabe que tem alguns que não sabem a hora de parar. Tem alguns líderes, né? Líderes eu não vou chamar de líderes, alguns chefes querem medir se o cara está produzindo aquelas 8 horas, né? Mas tem cara que vai tão bem e começa a deslanchar que ele não sabe a hora de parar. Como que a gente consegue conscientizar os nossos times e o cara, né, aquele
mega produtivo, o cara que colabora demais, já se adaptou, como é que a gente faz para ele saber a hora de parar? Eu tive casos aqui de colaboradores, por exemplo, que o cara esqueceu de almoçar nas primeiras semanas. Ele falou, cara, eu nem almocei. Eu falei, pelo amor de Deus, cara, almoçar pra mim é 90% do meu dia, os outros 10% é trabalho. Tô brincando, porque eu sou gordinho, mas... Como é que vocês acham que a gente pode fazer? Porque assim, no conforto da casa, né, acaba deixando a gente mais à vontade para trabalhar, a gente não precisa pegar o carro, a gente não precisa pegar o metrô, e a gente sai produzindo, né? Nem todo mundo é assim, mas a grande maioria sai produzindo. O gestor determina essa hora de parar. Como que você acha que a gente pode fazer para aquele funcionário que já se adaptou, mas ele tá indo além do tempo que ele precisa ficar pendurado com a empresa? Olha, eu acho que quando a gente fala de colaboradores, a gente está falando de adultos. A gente está falando de indivíduos que, teoricamente, eu contratei porque eu os considero brilhantes, né? Então, eu não vou dizer para eles como deve ser, mas eu vou dar todas as ferramentas, eu vou nutri-lo, eu vou empoderá-lo para que ele possa se posicionar. E não só ele vai se posicionar, como a minha tarefa é ouvir esse posicionamento dele, é acolher, né? Então eu acho que num primeiro momento a gente precisa sim trazer a consciência para as pessoas de que elas precisam entrar em contato com o que elas estão sentindo, com o que elas estão passando, porque na Core a gente tem escutado muito isso. Eu sinto que a minha produtividade caiu, mas você está medindo a sua produtividade com base no mesmo ambiente controlado de antes, porque o escritório é um ambiente controlado, né, pessoal? Ele já vive com base em regras que ninguém conta pra ninguém. É tipo relacionamento aberto, né? Ninguém quer migrar pra esse novo regime porque não tem gente o suficiente ainda que já conta pra gente quais são as regras. No casamento você sabe direitinho quais são. E aí agora você precisa mudar um pouco o seu comportamento porque o meio é diferente. E se você for querer entregar as mesmas coisas da mesma forma, você vai se frustrar, isso vai aumentar ainda mais a sua ansiedade, que como os meninos já comentaram, ela ainda está sendo influenciada por você não saber se você vai perder o seu emprego ou não. Em uma situação em que a gente tende a responsabilizar os órgãos maiores, né? A gente responsabiliza o governo, a empresa, as lojas que, né, estão abertas ou quem não está respeitando, enfim. Mas a gente se esquece de que o nosso posicionamento como indivíduo faz parte dessa cadeia. Eu sou um indivíduo, eu faço parte de um time, eu faço parte de uma empresa. Então eu impacto de baixo para cima também. Eu dou as ferramentas para esse colaborador se sente confortável de falar, de dar dicas, de propor ideias, de inovar, de resolver o problema. Estamos vivendo um problema. Você contrata pessoas capazes de resolver problemas. Põe elas para resolver isso com você, né? E você traz para ele que tudo bem ele se sentir falho, tudo bem ele não entregar na mesma proporção. Independente de todas as ansiedades, se ele estiver mal, ele não vai poder colaborar em lugar nenhum e não vai ser agente de mudança em lugar nenhum. Então, vamos empoderar essas pessoas para que elas se sintam confortáveis de atravessar esse momento, continuando, né, a batalha, a luta, enfim, a entrega, mas de uma forma adaptada. Tem pessoas estudando até assim o quanto de burnout a gente vai ter pós-crise, né? Nesse cenário agora, exatamente por essa falta de limite, né? Não que isso não acontecia antes, né? Sempre aconteceu, mas, cara... Sim, o Brasil é líder no ranking de ansiedade diagnosticada no mundo. Acho que depois até trago para vocês o que a gente viu sobre ansiedade e estresse aqui na pesquisa lá do termômetro, que foi bem legal também. Mas o ponto, eu acho que assim, qualquer time, isso pode ser extrapolado para a empresa, mas assim, tem umas regras mínimas que você não está claro, ou seja, aquela ideia clássica do combinado não sai caro. Então assim, eu deixo muito claro para o meu time, gente, vocês podem me contactar a hora que vocês precisarem. Se eu não responder, é porque eu estou ocupado, né? Se for urgente, você me liga, sabe? Tem coisas assim que ficam combinadas que, cara, é tudo bem, né? Outros simples combinados, né? Você não precisa me dar bom dia e esperar que eu dê bom dia de volta. Dê o seu bom dia e faça o seu pedido, né? Porque na hora eu já vou ser mais produtivo, não vou responder bom dia, esse negócio vai e vem e tal. Então assim, mini combinados assim não fazem mal a ninguém. E acho que outro ponto é regras de horário, né? Algumas empresas de fato têm necessidades, outras têm menos, mas eu acho importante em algum momento falar, gente, olha, é esperado que entre 10 e 4 da tarde todos estejam conectados de alguma forma aqui, né? Dado um horário ali de almoço, para que a gente possa ter reuniões ou coisas do tipo. Isso é ok de combinar, né? A mesma regra do horário flexível, né? Que nós temos também quando a gente cria isso nas empresas. Outro ponto que eu acho que é ok para evitar ou para facilitar essa virada de
chave mental, né? Estou trabalhando e não estou trabalhando, por incrível que pareça, é roupa, tá, gente? É você se vestir para trabalhar. Então, assim, talvez uma das piores coisas que existe no regime de home office, apesar de ser super atrativo, tá? E confesso que eu já fiz várias vezes, é botar aquela camisa bonita pro call e embaixo aquele shortinho, porra, às vezes até de cueca, né, bicho? Pô, você acha que a sua mente ali tá setada para sentar no sofá e ver o Netflix ou para trabalhar de forma absurda? Obviamente que... Desculpa só atrapalhar, César, mas esse daí é um estilo conhecido como estilo William Bonner, terno e cueca. Ao invés de home office, é o Homer Office, né? Do Homer Simpson, né? De cueca embaixo daquele balcão, né, cara? Exatamente. Homer Office, isso aí. Eu chamo com o nosso time aqui de Homer Office, né? Que é o cara que tá ali, os caras de short, cerveja, tudo escondido por trás da câmera, né? Mas assim, até isso, gente, se vocês têm um horário, né? Ou pelo menos vocês viram a sua chave mental de se vestir, né? Eu vou dizer pra vocês que nas últimas semanas, até um sapato, menos que obviamente um sapato de trabalho, mas não tão confortável quanto um tênis, eu tava usando em casa, né? Pra assim, setar a minha mente, cara, eu tô aqui trabalhando. E quando eu tiro aquele negócio, cara, parece que eu dei uma relaxada lá no trabalho. Acho que cada um, obviamente, pode encontrar o seu jeitão, isso não precisa ser uma regra, né? Mas uma dica aqui, que assim, de fato, é necessário estabelecer alguns limites, né? Senão o nosso risco de um excesso de trabalho vai acontecer. Eu acho que os líderes têm esse papel de dar essas dicas, né? De como encontrar esses limites, e se a coisa estiver assim, extrapolando demais, de fato, fala, gente, olha, daqui em diante, cara, a partir das 18 horas, não nos acione, porque não há necessidade. Eu acho que essa questão também da necessidade é muito forte e cada equipe tem a sua necessidade. Então, enfim, não sei se tem uma regra de ouro aqui não, mas acho que bom senso também vem antes de tudo, né? Queria complementar um ponto que o César comentou sobre o combinado não sai caro, né? De fato, a gente tem aí diferentes perfis de empresa trabalhando com diferentes processos, né? No seu dia a dia. Então, acho que um ponto que é básico para que se evite qualquer tipo de falta de alinhamento, na verdade, quanto a expectativas, né? É aquelas empresas que são acostumadas a trabalhar por horários versus um trabalho por entregas, eu diria assim, né? E quando você trabalha com horários, aí eu acho que faz todo sentido o que o César comentou, a empresa definir os horários, né? Já que todo mundo está habituado, existe já na cultura do seu trabalho, no seu dia a dia isso, beleza, vamos estabelecer que estaremos todos online nesses horários específicos, nosso reunião de alinhamento está horário, todo dia, enfim. É importante definir os rituais, mas acontece também uma quebra de processo quando tu vai para a linha de entregas, né? Quando você foca em entregas e não em horas cumpridas, aquelas 8 horas no dia, muda completamente de figura, né? E outro ponto que eu queria compartilhar com vocês aqui é a gente trabalha hoje com uma rede de mais de 550 profissionais selecionados, né? Todos direcionados à tecnologia, software, e são do Brasil inteiro, né? Trabalho remoto é o foco da Vibra. E a gente atende desde startups até grandes players como Bosch, Stefanini e TOTS. Então a gente aproveitou depois que concluiu esse primeiro mês aí de pandemia e foi conversar com a nossa base, né? Entender como é que estava sendo essa experiência para eles. E a gente ainda está rodando essa pesquisa, mas eu posso compartilhar com vocês aqui. 98% das empresas elas relataram aumento de produtividade, enquanto que 97% dos profissionais relataram sobrecarga de trabalho. Então a gente está falando da mesma coisa, só que com pontos de vista diferentes. Então, ao mesmo tempo que as empresas veem, nossa, a gente está voando, a gente está produzindo muito mais do que a gente produzia antes, trabalhando muito mais, mas por quê? Porque os profissionais estão se sobrecarregando muito mais. Acabou aquele limite, principalmente para quem não tem essa experiência, né, do dia a dia assim, prolongado de home office, de trabalho remoto, ficou muito difícil de ver a diferença do que momento eu paro de trabalhar e que momento eu não paro. Então, os profissionais estão sendo relatados que eles estão sendo acionados a qualquer hora do dia. Antes, pelo menos, você tinha aquele momento ali de horário de trabalho e tudo mais, era bem claro, né? Agora não. Então, sim, de fato, está acontecendo uma sobrecarga de trabalho. É natural no processo de trabalho de home office ou trabalho remoto, depois de 1-2 meses aplicando, dependendo do perfil do profissional, você tem uma queda abrupta de performance, muito pela sobrecarga. Porque as pessoas estão aprendendo a lidar nessa dinâmica onde você traz o seu ambiente de trabalho para o seu ambiente familiar, para a sua casa. Então, é uma invasão, digamos assim, de ambientes, né? E aí as empresas, às vezes, tendem a esperar aquele mesmo comportamento, aquela mesma performance que se tinha do profissional dentro da empresa, dentro do escritório, quando, na verdade, ele tá sendo obrigado, né, a levar o ambiente de trabalho para dentro da sua casa e tendo que se adaptar no meio de todo esse turbilhão de coisas que acontecem, né? Então, acho que é preciso bastante atenção quanto a isso. E isso é uma puxada de orelha, assim, digamos que a gente, né, nós como gestores de equipe,
precisamos entender assim como fazer com que os nossos profissionais trabalhem, mas sem sobrecarregá-los, né? Muito bem. O papo tá delicioso, eu sabia que essa mesa ia ficar sensacional. Tá vendo, sonhador? Você que tá ouvindo aí, conteúdo excelente em tempos de quarentena, show Covid, a gente vai preencher tudo isso com conteúdo muito bom. Eu preciso fazer um merchan aqui, galera, porque quem mantém essa mesa redonda do EmpreendaCast é a Ive. A Ive, que é a gente brinca que é a Nespresso da limpeza, né? Ele manda as cápsulas mensalmente na sua casa pra você fazer limpeza. A gente conversou com o Marcelo, que é o fundador, e ele falou, cara, tudo que você compra no mercado de produtos de limpeza, 90% é água, você só tá carregando peso, aqueles carrinhos mega pesados, sacolinha que machuca a mão, é tudo que você tá levando lá, produto demais. A Ive, que é com YVY, é ivebrasil.com. Ela oferece para você em cápsulas desinfetante, limpeza pesada em desengordurante, lava-roupas, multiuso e lava-louças. Tudo isso maravilhosamente na sua casa. Inclusive a nossa mesa redonda aqui virtual foi desinfetada com Ive, se a gente puder brincar aqui com isso, né? Ive é o novo jeito de limpar a casa, Ive é a parceira que você tem para a natureza. Se você usar o cupom lá EmpreendaIve com YVY, você já ganha 10% de desconto na sua primeira compra e todos os participantes dessa mesa vão receber em suas casas um kitzinho da Ive para começar a deixar de levar peso e cuidar da natureza com produtos Ive. Ah, que máximo! Então a Ive vai me ajudar no meu vício de limpeza, porque como psicóloga também, gente, na quarentena tudo fica maior, tudo é exacerbado, tudo é mais intenso. E, inclusive a minha mania por limpeza. Então, Ive, vou usar mesmo, vou virar embaixadora. Se for tudo isso aí, tamo junto. Você vai gostar, todos os produtos são naturais e foi o melhor merchan que eu podia ter feito. Tá vendo, Marcelão? Olha aí, cara, merchan com convidado. Tá muito Milton Neves esse programa. Muito bem, galera. Muito bom. Bem, Nai, a gente começou a conversar sobre esse contexto mais geral, falamos sobre esse antes e depois do home office, falamos um pouquinho sobre o aspecto cultural e também sobre o aspecto comportamental. Mas daí, Nai, a gente queria agora ouvir uma opinião sua, principalmente por toda a sua experiência como psicóloga. Quais vocês acham que são as formas de se fazer um team building mesmo em tempos de quarentena, sabe? Pela sua perspectiva, como é que se consegue manter esse time unido, engajado, direcionado, alinhado, mesmo cada um trabalhando em um lugar diferente? Você falou uma coisa que é importante, né, Gabes? Você falou como é que eu mantenho, como é que eu continuo. Então aqui sai um pouquinho na frente quem se esforçou, quem considerou fazer isso, considerou uma coisa importante de se fazer um pouco antes. Enquanto você estava ali naquele mundo que a gente já deixou para trás, mas naquele mundo que mudou há pouco tempo. Então, se você não tinha esse tipo de preocupação, não estava olhando para isso enquanto você estava ali no dia a dia com o teu time, fica um pouco mais difícil de fazer agora, mas, gente, não é impossível. Eu acho que a arte dos nossos comportamentos e das nossas relações é que elas são aprendidas. Então, você pode mudar o seu posicionamento frente a uma determinada situação. Então, eu acho que é assim, pode começar na coisa mais simples, que é diálogo, né? Então, dialoga com esse time, tenha compaixão, entenda o que as pessoas estão sentindo para você poder abastecer essas necessidades o mais que você puder, e às vezes só a preocupação com a necessidade do outro já abastece, tá? Você pode não conseguir cumprir aquilo que a pessoa precisa, mas o fato de você se preocupar já conta como algo muito intenso para aquela outra pessoa que, como a gente acabou de falar, não sabe se vai perder o emprego, não tá conseguindo medir a sua performance, acha que tá indo mal, acha que não tá fazendo o suficiente, ansiedade e impotência, né? São coisas que a gente está administrando agora. Então, trazer o máximo de coisas que você puder para o presente é o melhor a ser feito, porque no fim a ansiedade é isso, né? Você tá preocupado com o futuro. Se você traz para o presente, qual que é a nossa entrega de hoje? Qual que é o nosso check no final do dia de hoje, né? O checkinho, aquele check na lista ali, ó. O que a gente cumpriu hoje? O que a gente entregou hoje? Se você não trabalha com metodologia ágil há um tempo, e vai ser difícil, né, aprender o suficiente para implementar agora com todo mundo separado, traz as pequenas coisas, os pequenos aprendizados para você começar a trazer esse time para um ponto único de direcionamento, enquanto você se preocupa com como elas estão se sentindo. Nossa, Nai, é muita coisa? É muita coisa, mas a gente tem que assumir as nossas responsabilidades frente às situações. Então, acho que assim é um bom norte, tá? Um jeito de iniciar, pelo menos, tirar do papel.
E pra você, César, depois da gente viu esse absurdo aí que você viu no LinkedIn, de tirar print de 5 em 5 minutos da tela, como é que a gente pode acompanhar essa performance sem precisar fazer esse tipo de absurdo? Até uma gambiarra que eu vi também, né? Tem VPN que vê se você tá mexendo no mouse. Eu recebi um vídeo esses dias que o cara colocou um arame no mouse e ligou o ventilador. Aí o mouse fica mexendo 24 horas do dia. Brasileiro precisa ser estudado pela NASA, né? Gente, imagina namorar essas pessoas. Sensacional. Meu Deus do céu. Muito bem. Ô César, como é que a gente faz pra acompanhar essa performance sem precisar desses absurdos, cara? Gustavo, a gente gosta muito de uma técnica, né, que se chama alinhamento one-on-one. A gente já usava aqui na Pulses, até antes da gente ter isso como parte do produto aqui da Pulses, e depois que a gente teve aqui dentro, e aí mais ainda. O one-on-one é como se ele funcionasse como um check-in da semana, né, e você tem a opção também de um check-out, né? A gente usa o check-out até como ponto da metodologia. O que é o check-in? Ele é puxado pelo colaborador, ou seja, ele é uma relação líder-liderado, obviamente, mas quem puxa é o liderado e diz assim, olha, líder, no meu radar estão essas grandes atividades para essa semana, né? Você pode fazer isso também por quinzena, se você quiser, né? Para quem é mais maduro, esse negócio fica quinzenal. Mas essencialmente a gente faz ele por semana. E o teu liderado, então, ele coloca o que está no radar dele, né? Ou seja, isso é o que está aqui, que eu preciso entregar nessa semana, e o líder senta junto com ele, faz uma validação desse negócio, tipo, cara, pô, isso aí também está no meu radar, de fato isso é importante, altera talvez a ordem da importância com alguma informação que o líder possa ter a mais, que é de nível mais estratégico ou tático lá da empresa, e a semana anda super bem, ou seja, estamos alinhados, eu não preciso fazer microgestão. Ali no check-in, o próprio liderado também diz, olha, eu preciso de suporte nisso e nisso aqui. Então a gente está falando de corresponsabilização pela performance, ou seja, o líder também é responsável pela performance do seu colaborador, e a semana tende a andar muito mais fácil. É claro que coisas podem acontecer no meio, a gente sabe que assim, o mundo é rápido, ainda mais em tempos de Covid, as coisas mudam rapidamente, podem surgir outras prioridades, e é muito fácil depois você olhar e falar, cara, surgiu isso aqui, dentre aquela lista que nós tínhamos, o que a gente vai matar para que isso entre? Né? Então fica um diálogo em cima de prioridade, que é sempre mais saudável. E no momento do check-out, né, que pode ser conversado ou você deixa para fazer ele no check-in da próxima semana, o que o colaborador faz? Ele define aquilo que ele de fato cumpriu, cara, isso aqui deu certo, isso aqui também, isso aqui não. E ele também pode mencionar coisas que, cara, o que ele teve de dificuldade, o que foi muito bom lá de se fazer, se ele entende que naquele momento ele agregou valor para a empresa, o quanto ele entende que ele usou suas forças e talentos naquelas atividades ali da semana. Isso serve para o líder também recalibrar o que vai ficar para a próxima e manter uma relação sempre alinhada de acordo com prioridade. Então essa é uma das ferramentas que eu acho mais importantes, né? Seja no regime remoto ou no regime presencial. Só que no regime remoto eu acho que tem funcionado ainda melhor, dado o cenário aqui que a gente tem, tá? Então essa Perfeito. É uma melhor recomendação que eu tenho para evitar microgestão e garantir alinhamento. Tá? E fortalecer relações também, viu? E fortalecer liderança liderado. Sem dúvida, sem dúvida. Então isso reforça os níveis de confiança também entre líder e liderado. Eu tenho uma dica muito boa de um Instagram que eu sigo, que é Lá na Firma. Não sei se vocês já viram. Muito bom. Cara, é muito bom esse Instagram. E a gente falou de microgerência, tem uma foto do Donald Trump num jardim de infância, escrevendo com as crianças, né, numa mesinha. E eles escreveram assim, quando a gente fala de microgestão, lembre-se disso. É como se fosse o seu chefe ali, né, no jardim de infância, tentando trabalhar com a molecada ali, escrevendo. É muito bom. Acho que, se eu não me engano, o Instagram é Lá na Firma, tudo junto, é lá underline na firma. Eu vou colocar aqui no link do post pra vocês seguirem, é muito bom. E daí, Leandro, pelo que a gente tá conversando agora, eu acho que faz total sentido você tirar uma dúvida que a gente tem aqui, que é como é que o gestor, ele consegue acompanhar a produtividade do time dele, de todo o pessoal que trabalha com ele, e como ele consegue, ao mesmo tempo, dar esse feedback através de uma estrutura como a one-on-one que o César comentou, mas sem ser frio, sabe? Por conta da distância. Então, como é que você acha que seria esse comportamento do gestor com o seu time, de uma maneira que ele consiga compartilhar esse aspecto mais emocional, mesmo mais comportamental, e sem ser tão frio quanto poderia ser a partir desse distanciamento natural que tem? O que é que você acha disso? Cara, a gente olha aqui na Vibra sempre performance, né? Nosso modelo, obviamente, ele é focado no nosso modelo de negócio aqui como plataforma em entrega de resultado e trabalho sob demanda, né? Então, são demandas que os profissionais executam e não uma prestação contínua, tipo de X horas, dias. Então, a gente sempre olha muito para a performance.
performance. E de longe, cara, o que a gente aprendeu já de bastante tempo aplicando esse modelo é foco em entrega, cara. Não tem mágica. É deixar de lado um pouco o seu olhar, né, em relação a se cumpriu ou não aquelas horas, mas estabelecer um olhar em cima de resultado entregue. Então, uma das dicas que a gente tem pego com algumas empresas que a gente tem conversado e a gente aplica também nesses rituais que a gente tem de semanais aqui na empresa, é toda segunda-feira você estabelecer 3 objetivos, não mais do que 3, que cada pessoa da sua equipe vai se comprometer. Ou, inclusive, você pode levar isso para o nível de equipe, né? Olha, nosso time vai ter que buscar esses 3 objetivos na semana, depois você consegue quebrar, né, em atividades para cada uma da sua equipe, em mais 3 que são individuais. Dessa forma, você tem um ponto claro, assim, focal do time todo em relação ao que precisa ser trabalhado. E aí você esquece se o cara vai trabalhar 1, 2 horas, 3 horas, 10 horas, ou num dia ou em mais dias para conseguir atingir aquilo. Obviamente, os objetivos têm que ser factíveis, né? Mas o foco sempre é em a entrega de resultado, né? Se de fato aquilo está sendo entregue ou não. Quando você começa a trabalhar dentro de um processo, obviamente, vamos sair um pouco de uma semana, vamos ir para um mês. Se você está dentro de um mês de trabalho, se você tem uma primeira falha de entrega, você já acende um sinal de conversar com a pessoa. Se você trabalha com esse sprint semanal, beleza, às vezes foi alguma falha de comunicação, falha de entendimento do que deveria ser feito, então você ajusta. Se há uma segunda falha de entrega, aí pode ser que tenha algum problema pessoal envolvido. Então você tenta entender um pouco melhor com o profissional e ajusta. Se há uma terceira falha de entrega, aí realmente é um problema crítico que precisa ser estudado. Só que esses alinhamentos não precisam ser uma vez por semana, como eu estou dando um exemplo aqui. Um outro ponto que a gente agrega na questão do acompanhamento da gestão em prol da performance, e principalmente agora no modelo de trabalho home office, é os profissionais, os gestores estarem mais próximos dos seus liderados no sentido de entender o que está acontecendo no seu dia a dia, na sua vida pessoal. Porque quando a gente faz que daí entra os one-on-ones que o César falou, né? Quando a gente faz os daily meetings, né, quem trabalha com gestão ágil entende bem que aquelas reuniões diárias de 15 minutos para alinhamento da equipe, não é tempo em nenhum momento para que um profissional entre um pouco mais a fundo de algum tipo de problema, mas também é um ponto que ele pode sinalizar que precisa de uma conversa um pouco mais aprofundada. Mas o gestor precisa sempre estar puxando, entende? É papel do gestor chegar e questionar, putz, como é que tá aí, César? Como é que estão as coisas para você, cara? Preciso de trocar uma ideia, tá conseguindo implementar bem home office, tendo algum tipo de dificuldade. São questões que, às vezes, quando você está no presencial, quando está com alguma dificuldade, é fácil você virar a cadeira ou naquele cafezinho, trocar uma ideia, né, com o seu gestor ou com alguém da sua equipe para compartilhar algum tipo de dificuldade que você tem. Mas no remoto, quando você não está vendo o seu time, o seu companheiro ali do lado, você tende a omitir isso. E a omissão prolongada vai gerar uma quebra na performance, uma falha de entrega, né, daqueles objetivos que ele se comprometeu. Então, a gente vê muito claramente esses 2 pontos. É o foco numa entrega, né, e não em cumprimento de horas, e esse acompanhamento muito mais próximo. Se o gestor já faz mais intensamente agora que está em home office, né? Perfeito. Eu estava lendo faz algumas semanas uma entrevista com Art Kagan. Ele é autor de um livro que tá bem na hype agora, ele é bem famosinho pra galera que trabalha com gestão de produto, que é o Inspired. E daí eu achei bem legal, porque ele falou isso sobre o contexto de produto, mas acho que se aplica em vários aspectos diferentes da nossa vida profissional. Ele traz a diferenciação do que é um outcome e um output, que eu acho que vai totalmente ao encontro do que o Lee acabou de comentar agora. Na visão dele, e várias pessoas compartilham dessa visão, um output é um entregável. Então, você consegue alinhar um time, seja de produto, seja de qualquer outra área, a partir dos entregáveis que eles vão desenvolver. Mas na visão do Kagan, do Mart Kagan, faz muito mais sentido de, ao invés de alinhar o time para entregável, aliar o time para resultado, para o outcome em si, sabe? Então acho que é exatamente isso. Então, nesse caso da nossa jornada de trabalho, meio que o output seria as nossas horas trabalhadas, sabe? E daí, tipo, será que faz sentido mesmo? Ou se a gente pensar nesse outcome que seria o resultado? O que é que será que traz mais valor para o negócio e para o cliente daquele negócio? Você ter aquelas horas bem distribuídas, bem trabalhadas e ativadas, gerando esse valor de uma maneira consistente, que seja factível para o colaborador, ou só ir em busca desse output e não conseguir desenvolver isso, sabe? Acho que é uma ótima provocação para a gente também colocar aqui. Bom, muito bem. Então, aproveitando, já que a gente vai falar um pouquinho também de rotina dentro do ambiente, etc., eu preciso fazer mais um merchan e eu prometo que é o último, que é da Fit Anywhere,
que é um aplicativo que transforma a academia do seu prédio, que está fechada, tomara que o síndico tenha fechado a sua academia, mas quando ela estiver aberta novamente, você pode escanear os aparelhos da sua academia ou do hotel que você tá, e a Fit Anywhere é um aplicativo que te entrega treinos para você não perder o seu ritmo de academia aí, e é muito bacana. Inclusive está aberto para todo mundo baixar esse aplicativo agora para você malhar dentro da sua casa aí. Ele passa diversas séries e ajuda você aí a ficar em forma em meia quarentena também. Obrigado, Pedro, que ajuda a gente aqui, apoia, e o aplicativo bombou, eles estão com muitos downloads. A quarentena veio também para dar uma força, né, para Fit Anywhere em muito meio legal ao momento que a gente tá vivendo e tá entregando coisas bacanas. Muito bem, agora a gente vai para um bloco de benefícios e malefícios, né? Queria perguntar para vocês assim, o que é bom, o que é ruim, né, nesse tipo de trabalho? Vocês conseguem setar alguma coisa ruim? Acho que o Leandro talvez esconda o jogo aí, né, Leandro? Porque você vive de colocar os caras remotos, né? Mas vamos ver se eu tiro alguma coisa de você. O que vocês acham que é bom e é ruim nesse tipo de trabalho, assim? Acho que o bom a gente falou bastante coisa. Se desse pra começar pelo ruim até, antes de ressaltar os bons, pode ser? Pode. Eu acho que a gente precisa encarar que tudo vai ter sempre dois lados, né, gente? A gente quer aquele conforto, aquela perfeição, e ela não existe. Então a gente tem também um trabalho de aceitação pra fazer. E é claro que tem malefícios, né, gente? Eu posso falar desde os mais básicos. Você tende a ficar menos tempo de pé, e ao longo dos anos isso pode entupir um pouquinho mais as suas veias, se você não se alimenta bem. Mas a gente pode falar desde as coisas mais básicas, que vão ser fisiológicas, né? Você vai provavelmente dormir um pouco mais, você vai se movimentar menos, você vai interagir um pouco menos. Existe um desgaste de energia muito grande, gente, porque quando você tá numa call, como você tá fazendo uma conference por vídeo, você precisa ficar lembrando o seu cérebro que aquilo é uma interação, né? É uma nova forma de interação, e às vezes você faz uma rotina ali de 5 reuniões, 7 reuniões por vídeo, olhando para uma tela. Não tem energia que dê conta disso, né? E aí a gente passa um pouco a discutir quais as limitações que a gente tem, quais as limitações humanas dentro dessa condição. Então isso também é muito ruim, né? Você não ver ambientes diferentes, e é uma coisa... Acho que todo mundo sabe, você olhar para coisas diferentes, você refletir sobre os seus desafios em momentos diferentes, pode te trazer, inclusive, outras soluções. Então, tem algumas coisinhas que acabam dando uma prejudicada, sim, mas elas existem, essas coisas ruins, no escritório. E, de novo, como a gente se posiciona frente às coisas que acontecem? Como que eu vou ser um agente de mudança dentro dessa nova realidade? Então tem algumas coisinhas que a gente precisa trabalhar para melhorar, definitivamente. O que eu tenho visto que tem sido pior nesse regime, obviamente a gente está remoto e em isolamento, né? Acho que é a questão do isolamento e simultaneamente com um boom de notícias que só piora as incertezas, né? Tem gente que fala que tem que reabrir a economia, tem gente que fala que não pode sair de casa de jeito nenhum, e a cada interação que você tem com o jornal, é mais incerteza que isso gera. Isso tende a aumentar o seu grau de ansiedade, né? A gente até viu isso aqui na nossa pesquisa aqui do termômetro, que, cara, mais de 50% aqui de todos os colaboradores, 55% tem níveis altos de ansiedade. Relatam isso como parte da pesquisa. Então, assim, de fato, isso tem sido, acho que, o ponto mais, acho que, crítico, né? Porque sempre que você está num grau de ansiedade alta, com incerteza alta, isso te leva para uma zona de caos. Você sai da tua zona lá de produtividade, né? Então, acho que essa sensação também de ser mais produtivo, em certos momentos, pode ser um pouco exagerada com percepção. Talvez esteja mais cansado do que produtivo no fim das contas. Então, acho que esses são os pontos que eu vejo que são bem ruins, tá? Estar isolado e, ao mesmo tempo, tá uma confrontação de muita notícia ao mesmo tempo em meio ao trabalho, né? É verdade. Verdade mesmo. Não vou esconder o jogo não, pessoal. Vamos entrar fundo aí. Boa, isso aí. O que a gente entende, né? A gente entende que existe, em um contexto normal de trabalho de home office ou trabalho remoto, a gente tem algumas questões que são até já bem conhecidas, né, do modelo, que é a questão das distrações que você tem em casa, que você não tem no trabalho. Por exemplo, família, pet, vizinhos, que inclusive a gente estava conversando antes sobre isso, né, para a gravação aqui. Isso é uma coisa que já é conhecida, mas a questão do isolamento vem junto, né? A questão do isolamento das pessoas, elas tendem a ficar mais com elas mesmas, digamos assim, no home office. Só que no contexto da pandemia, a gente tem algumas coisas que estão se destacando como problemas, como pontos ruins,
que no contexto normal não era. Por exemplo, o ponto de se exercitar, né? Porque assim, por que o se exercitar nesse momento fica muito importante? Porque até para a pessoa que é sedentária, que não gosta de fazer tipo de atividade, enfim, ela tem os momentos de descompressão que ela vai sair para a rua, vai beber com os amigos, vai dar uma passeada, vai almoçar, exatamente, tomar um café. Ela tem a válvula de escape, né? No momento que a gente está em home office, na pandemia, num contexto de isolamento social, você não tem essas válvulas. Então, exercitar-se em casa é uma das coisas que precisa acontecer, né? Para a gente manter a nossa sanidade, né? Então, esse é um dos pontos que a falta dessa atividade é um ponto muito negativo no contexto que a gente está hoje. E a questão também que a gente comentou antes ali do parar de trabalhar, né? As pessoas não estão sabendo a hora certa de parar de trabalhar e entrar para a vida pessoal. Então, estão surgindo muitos workaholics aqui, acho que mesmo sem o interesse de se tornar está acontecendo, né? E traz essa falta de momentos como de happy hour. Então, a gente tem orientado bastante aí os nossos profissionais e também clientes a estabelecerem momentos de happy hour, fazer aquele review de sprint na sexta-feira, ou aquela revisão ali de como é que foram as coisas, tomando alguma cervejinha, um suquinho, enfim, a sua bebida favorita. Em nome de Jesus. E extrapolar um pouco, né, o contexto só do trabalho, né? Então, acho que esses pontos aí são os que a gente viu de negativos, assim, mais latentes, né, conversando com os nossos profissionais, inclusive no nosso dia a dia mesmo, né? Eu sou um cara que curte muito atividade física, então, indo morar em Florianópolis, né, que é um local que tem belíssimas praias, você não poder acessar isso, sair para fazer alguma coisa, nossa, é extremamente complexo. Ô, Leandro e Gustavo, aqui na Pulses, a gente tá toda sexta-feira, 5h30, tem um happy hour, e assim, já virou sagrado, tá? Já, um mês de home office. Cara, são mais de 30 pessoas entrando online e cada dia tem alguma coisa. Então, claro, a galera vem com cerveja, com salgadinho, cara, é uma falação danada, que é sensacional. E a gente já fizemos quiz, né, com uma série de curiosidades da vida dos colaboradores, cara. A gente descobriu cientista de dados que é fã da Alcione, cara, coisa sensacional. Gente que quando era pequena quase fugiu com circo, sabe, coisas desse tipo. E no último, cara, a gente também teve a presença de parentes, né, cara, que entraram e tinham que contar alguma coisa desconhecida sobre o programa. Muito legal. Muito assim, legal, gente. Super Até divertido, perfeito cara. esse ponto, gente. Falar de família é super importante, porque eu imagino que muitas pessoas estejam dividindo essa quarentena com outras, né? A gente, nem todo mundo tá sozinho nessa quarentena, então ainda tem essa, fora todas as nossas ansiedades, fora tudo que tá acontecendo, o trabalho em si, existe uma outra pessoa que também tem necessidades, eu não sei vocês, mas eu divido o apartamento com um fundador de uma startup, não para de trabalhar um segundo e são 45 metros quadrados. Beijo, Rafa. Beijo no Rafa. A gente passa perrengue, mas assim, também tem que ser levado em consideração. Isso também, né, a família também tá passando por isso. E junto, né, que legal vocês trazerem essas pessoas, ver a cara dessas pessoas, que massa. Achei muito boa ideia. Que massa, foi muito legal. Super legal. Recomendo aí pra todo mundo que quer ter um momento de... E, gente, tem jogos aí, tem coisa. stop, tem um monte de jogos bem legais que você joga online e é super divertido. Vale muito a pena. Já que a gente entrou nesse clima descontraído, eu vou colocar algumas dicas que eu fiz e a gente tá se aproximando aqui um pouquinho mais pro bloco do final, mas eu queria colocar, além do happy hour que eu tenho feito toda sexta-feira, a gente até brinca lá, o meu invite, assim, o maior happy hour virtual que essa empresa já teve. Esse invite já ficou famoso também na companhia que eu trabalho, na Sul América, né? E tem um negócio muito bacana que eu tenho feito com o meu time. A gente faz conversas regulares e tem um dia da semana, no meio da sexta, que a gente faz o seguinte, a gente mira uma série ou um filme pra assistir e depois a gente comentar, como se fosse o jeito Nerdcast, né, de antigamente, que eles traziam um filme e conversavam no podcast. E o da última vez, que eu ainda não assisti, mas tá como to-do aqui pra gente fazer, que é o Milagre da Cela 7, que é um dos filmes que tá no top 10 lá da Netflix. A gente assiste, depois a gente comenta algumas coisas e sai totalmente do mundo, né, business para falar do que tá acontecendo. E a coisa mais bacana que eu recomendo, né, e agora eu sou caçador de criança em Hangout. Eu falo sempre pra galera, cara, se possível, deixa seus filhos, porque quando aparece uma criança na tela,
de verdade. Dá uma sensação de conforto tão bacana, pelo menos pra mim que sou pai. Muito e legal. eu tenho feito algumas outras reuniões com outras pessoas. Nem sempre dá, né? Dependendo da idade, a molecada é sinistra, né? Eu conheço o meu aqui. Se deixar, ele arranca fone, ele puxa o computador. Mas o que eu tenho feito, e assim, às vezes tão proposital, não pra mostrar meu filho, mas pra trazer um pouco de conforto pras pessoas, às vezes eu coloco ele no meu colo, deixo ele conversar com as pessoas, e eu sinto que rola um momento assim de, sabe, de deixar o sangue correr, baixa a adrenalina, a gente sente que todo mundo é humano, todo mundo é igual. Então, essa dica tem servido bastante. As discussões de séries, a única dica que eu dou é cuidado com os colaboradores que adoram destruir com spoilers. Então só precisa dar uma setada antes, porque as primeiras conversas a gente destruiu algumas séries porque o camarada já falou o final. Mas isso tem dado certo e o meu time, pelo menos eu sinto, eu tenho feito papos também one-to-one com eles, né, para deixar todo mundo tranquilo. Eu sinto que é nesses momentos que eles curtem até pra, né, respirar e tirar aquela ansiedade de estar preso dentro de casa. E vocês têm aí algumas dicas? Naim, dá mais um monte de dica aí que a galera da Cora tá fazendo e o que tá rolando aí? Tem alguma curiosidade que já rolou? Olha, gente, tem algumas, né? Acho que todo mundo partiu imediatamente pro Slack, para as ferramentas de comunicação convencionais e tudo mais, mas a gente acabou criando canais específicos e a gente gasta mais tempo nesses canais específicos para falar de coisas legais, né? Então, a gente tem um canal que a gente acabou pondo um nome lá de Help, super básico, mas se você for ver o tanto de pergunta que sai nesse grupo, toda vez que eu abro ele é com a intenção de descontrair. Então eu vou ver as perguntas acumuladas, tem. Qual amaciante vocês usam? Não consigo deixar as roupas do jeito que eu quero. Então assim, a gente tá tratando... Ivy. É muito legal. Vamos de Ivy, amaciante com certeza. da Ivy. Não, eu vou testar, eu vou ser a que vai falar aí da qualidade da embaixadora e aí depois eu começo, pode deixar. Muito bem. E a gente foi criando formas, né, de falar de um jeito natural dentro dos ambientes que seriam os ambientes de trabalho, né, os próprios grupos, hangouts, ferramentas, enfim, mas para falar das outras coisas que estão fazendo parte da nossa realidade, né? Então, as meninas estavam discutindo num grupo de, e aí agora com as unhas, o que vocês estão fazendo? Gente, parece uma coisa básica, mas uma unha feita é uma dignidade para uma mulher. E o fato da gente não conseguir fazer pelo tanto de louça que a gente tem que lavar é uma banalidade, mas a gente para e fala dela, né? A gente dá risada, a gente compartilha esse sofrimento. Então, eu acho que a principal dica é sim falar sobre o que está acontecendo. Foi perfeito o seu comentário, Gus, da gente pensar que o outro do outro lado é humano também e que ele está passando pelas mesmas coisas e que ele está sentindo as mesmas coisas. Acho importante falar isso da liderança também, tá, gente? Que líder que estava preparado para o coronavírus? Ninguém estava com uma cartilha, né? Ou com uma receita de bolo do que fazer para quando o coronavírus se tornasse uma pandemia. Então, todo mundo tá no mesmo barco. Já descobrimos que não tem bala de prata, né? E se não vai ter uma receita pra gente seguir, o que vai se encaixar melhor pro emprego, né, pra empresa de cada um. Tem empresas que vão dar super certo com um grupo no Slack, com uma pesquisa que vão rodar, com um e-mail que vão mandar, algumas outras vão precisar de muito mais all-hands, que é, né, um dos rituais aí de metodologias ágeis, colocar numa reunião todo mundo na mesma página, muita transparência para as estratégias e assim... Acho que uma das principais dicas é: você faz parte dessa empresa ou você faz parte dessa sociedade. Como, né, sem ficar maluco, claro, a gente não tem que achar que cada minuto do remoto, gente, tem que ser aproveitado para alguma coisa, né? A gente pode só ficar no sofá, chateado com o que está acontecendo. Mas como que você pode ainda assim ser um agente de mudanças, né? Que de repente possa aliviar a sua liderança, aliviar a pessoa que está trabalhando do seu lado e passando pelas mesmas coisas e acolher. Acho que é uma hora que, se a gente não trabalhar um pouquinho de solidariedade, tentando um resultado diferente, que agora é deixar as pessoas bem, para que elas possam continuar trabalhando, talvez a gente tenha um pouco de dificuldade, né? Então vamos focar um pouquinho nas pessoas, porque sem elas a gente não vai ter nem tecnologia, nem produto, nem economia, nem nenhum resultado. Muito bem. Até ontem eu fiz um post aqui no LinkedIn contando um pouco da história, como que aconteceu na Pulses esse período, né?
da Covid, como é que a gente entrou nele e como é que a gente até criou um instrumento de crise e as ações que a gente teve em cima disso. Eu vou talvez da mais fácil para a mais difícil. Uma happy hour, que nós já falamos aqui. Segundo, a gente criou ao longo da semana um tempo para exercícios físicos, né, guiados por um sócio nosso, que é o educador físico, inclusive. Então, ele já fazia isso em casa, ele tem um estúdio em casa, então ele, abriu a câmera dele e começou a fazer exercícios guiados com o time, né, para incentivar a prática de exercício. A gente já falou aqui o quanto isso é importante. Toda segunda-feira eu recomendo para que líderes façam um call de abertura da semana com a sua equipe e mais de atualização do que tem de decreto no seu estado, na sua cidade, e como que a empresa se posiciona em relação a isso. Tá? É importante a gente se posicionar, ou seja, o estado está dizendo isso, o município está dizendo isso, às vezes essas coisas são antagônicas, a empresa precisa se posicionar para dizer como ela vai tratar esse assunto, tá? Então, super importante um call de abertura. E como as coisas estão muito rápidas, a gente está fazendo toda semana, tá? Legal. Esse é o momento para que as pessoas também abram um pouco de preocupações que são gerais, que geram, inclusive, ações em cima disso. Os elementos one-on-one, que nós já trouxemos entre líder e liderado. A gente também faz posts, tá, intencionais no nosso grupo do WhatsApp, que é um pouco mais aberto, sobre alimentação, tá? Então, sempre naquelas horas de, meio da manhã, meio da tarde, a gente sabe que é irresistível uma Nutella, um doce de leite, mas a gente está postando alimentações com banana, com aveia, ou seja, com coisas que são mais saudáveis, sucos, né? Então, a gente tem incentivado aí a galera. Mas de vez em quando vem alguém postando uma Nutella e você, sacanagem, né? Mas enfim. Esse sou eu que estrago a timeline do WhatsApp, com certeza. Aí a gente também teve uma ação aqui que a gente está sempre atento muito à parte ergonômica, né? A Pulses, ainda não tem um porte de empresa que a gente pode enviar uma puta estrutura para casa de cada um. Mas a gente deixou em aberto, olha, para quem quiser levar cadeira, mesa, suporte de pé, se quiser depenar a empresa inteira e levar para tua casa, tá liberado, né? Pode fazer. Só não esquece de passar o álcool em gel antes de levar. Combina tudo, tem álcool em gel, em todas as áreas lá da nossa empresa, né? Obviamente Legal. Não tem, acho que ninguém tá indo lá hoje, amanhã vai ter, acho que uma busca de alguma coisa, mas tudo controlado com horário e tudo mais, que acho que essa é uma preocupação específica. Outras empresas também enviaram cadeiras, né? Porque a gente sabe que dificilmente alguém tem uma cadeira para ficar o dia inteiro em casa, né? Ou seja, nem todo mundo tem a sorte ou a possibilidade de ter um escritório dentro de casa, né? Então acho que isso também é uma preocupação legal. E por último, a gente criou um grupo de apoio emocional com psicólogos, né? A nossa empresa tem muitos psicólogos também, então a gente até trouxe um de fora, né? Exatamente para não ter essa relação empresarial, né, ali. Mas trouxe alguém de fora, né? São dois psicólogos que estão tocando esse trabalho junto em grupos, né? Ou seja, não é uma terapia, tá, gente? Isso, mas é um grupo de escuta ativa e de compartilhamento de ações, talvez dicas de redução dessa ansiedade que tá, enfim, isso foi com base na nossa pesquisa, né? O que eu disse aqui lá atrás foi a estatística geral, mas dentro da nossa empresa a gente tinha áreas com uma ansiedade ainda maior, né? E foi um ponto de alta preocupação para nós. Então a gente também está olhando para tratar a ansiedade e estresse. Então acho que esse é um ponto importante também que a gente tem feito. Legal. César, eu vou colocar o link do seu post do LinkedIn, o termômetro também da Pulses. Te Legal, agradecer, cara. Eu vou te liberar aí que você tem uma reunião aí, né? A sua agenda está super apertada. Muito obrigado por estar com a gente novamente. Tá? Eu que agradeço, Um abração para Michele aí, para todo mundo. Se eu for mais uma vez, eu vou pedir música, né? Porque vai ser a terceira, se eu tiver mais uma contigo, viu? Tenho certeza que você vai estar de novo, cara. Tá bom, eu peço uma música. Obrigado, gente. Obrigadão, e eu vou colocar suas redes pra galera te encontrar, viu? Boa reunião, cara. Abraço. Vai ser um prazer. Valeu. Tchau, tchau. Vai lá, Lê. Conta aí, cara. Dá umas dicas que você tá passando. Eu sei que o blog da Vibra é muito legal. Pô, legal. O César começou me mandando o link. Mesmo. Então, Vibra é VIBBRA. Então, Vibra com 2 Bs. Tem um blog maneiro lá. Me fala aí quais artigos, né? Quais posts eu preciso linkar pra ficar bacana também. Boa.
Cara, em relação às dicas, acho que o pessoal já cobriu bastante aí, os rituais que a gente faz são muito próximos, né? Eu queria compartilhar uma que eu vi, é um parceiro nosso, que é a BASF, eles deram uma dica, vai um pouco na linha do que a Nai comentou, mas foi, tipo, no momento de cozinhar, né? Porque agora acho que todo mundo tá tendo que, se não cozinhava, uma hora vai enjoado de pedir comida pronta, né? Vai ter que tentar se aventurar. E aí o pessoal começar a compartilhar quais são os seus pratos que você está fazendo e um pouco do roteiro ali do pessoal enquanto cozinha e depois o resultado final, né? Acho que você já deve imaginar que isso deve dar bastante discussão e assunto para boas risadas, né? Eu achei sensacional essa ideia. E aqui, nós aqui da Vibra, uma das coisas que a gente tem, eu pessoalmente, eu sou natural do Rio Grande do Sul, né? Então eu gosto de assar uma carninha, né? E estando em casa, cara, isso fica muito mais tranquilo. Então, uma das coisas que eu queria compartilhar com o pessoal é isso, cara. Não precisa ser, obviamente, quem não come carne, faz algum prato, mas fazer alguma coisa fora dos seus horários, digamos assim, comuns. Geralmente, cara, deixa eu fazer um churrasquinho no final de semana. Tipo, pega quarta-feira e faz churrasco quarta-feira ali, cara. Pega aí você com o seu companheiro ou companheira, ou com quem estiver ali com você, né? Bom, uma outra coisa que é legal só complementar é esses rituais, né, que o César já comentou, né, manter esses rituais bem ativos no dia a dia da empresa. Eu aqui como startupeiro, digamos assim, representando essa galera aí, também interagem com os outros grupos de empreendedores que você tem acesso pelo fundo ou pelos colegas e amigos. Acho que é uma troca, uma dinâmica bem rica. Todo mundo está precisando de carinho nesse momento, então ativar esses grupos é fundamental, né? E, cara, do blog, cara, eu acho que eu queria te comentar só de um post nosso. Foi o primeiro que a gente fez nessa dinâmica, né? Logo que saiu todo o anúncio da pandemia, a gente aqui na Vibra, como digamos assim, nascidos no trabalho remoto e no home office, a gente se preocupou bastante em ajudar o ecossistema a entender esse modelo, né, e conseguir operar da noite para o dia, digamos assim. É um desafio extremo, mas a gente tentou fazer o possível para ajudar. E o primeiro conteúdo, cara, é de longe o que a gente tem tido mais acessos, deixa eu até achar aqui, que é em relação a trabalho remoto, 8 fatos comprovados com a experiência, né? A gente já atua aí com o modelo há mais de 4 anos aqui na Vibra, vendo tanto o lado dos profissionais quanto das empresas, e ali a gente traz umas dicas bem legais, assim, que é compartilhando um pouco de experiência. São fatos, a gente chamou de fatos em base à experiência, porque foi literalmente isso, não são dicas do que a gente acha legal ou não. Foram coisas que a gente foi observando, né? Que legal. E também aqueles hábitos, outro post que a gente tem também é os 6 hábitos dos profissionais de alta performance. Isso aqui também foi em cima de aprendizado dessa base gigantesca aí de elite de profissionais de software que a gente tem, e a gente conversou com aqueles que se destacam, né, dentro dessa nossa rede, quais são os hábitos que são comuns para eles, né, como a questão de não ficar de pijama, conversar com a sua família para que o pessoal entenda que você está em algum momento de trabalho ou não, organizar seu dia, se exercitar, ter um espaço claro para você trabalhar, saber a hora de parar de trabalhar, que é um ponto que a gente conversou bastante aqui, e essa questão de manter os momentos de descontração, né. Então acho que são materiais que ficaram bem legais, a gente está ainda toda semana com uma cadência bem legal e bem forte de conteúdo, então acho que é legal para o pessoal conferir lá. Muito bom. Gabs, acho que episódio sensacional, né, cara? A gente conseguiu passar por bastante tema, né? Bastante assuntos e discussões. E a gente deu sorte, hein, com essa galera pesada aqui nessa mesa. Foi pesadíssimo demais mesmo, mestre Gu. Eu achei muito legal que começou por esse contexto geral e depois foi indo para a parte mais prática. Então acho que conseguimos abordar boa parte das dúvidas que os sonhadores têm, mas com certeza a gente precisaria de vários e vários outros episódios para conseguir abordar tudo. Com certeza. Eu acho que tem gostinho de quero mais, aí depois a gente pode ver o que faltou e fazer um parte 2, porque cabe totalmente. Eu quero fazer um convite agora para os sonhadores que estão ouvindo. A gente também pode te acolher lá no nosso grupo do Telegram, o grupo do EmpreendaCast, que é para você aí que quer discutir business, quer discutir as suas ansiedades, quer dicas, quer validar a sua ideia. Cara, vem pro Telegram com a gente te ajuda. Tem uma galera lá, tem quase 700 sonhadores. É só você entrar pelo nosso Instagram, você pede o link do grupo, a gente te manda. Eu vou convidar aqui também os participantes, se eles tiverem tempo para mais um grupo. Talvez eles estejam por lá também. Nai, já agradeci o César, mas agradecer você, sensacional. Meninos, eu
que quero agradecer vocês, muito obrigada. Assim, eu acho que um pouco do meu papel é como que a gente pode discutir saúde em ambientes corporativos. Eu não sei quando foi que a divisão aconteceu, tá? Eu não estava lá. Se eu estivesse lá, eu nunca tinha deixado essa divisão acontecer. Então, a gente precisa trabalhar, sim, em saúde dentro do ambiente corporativo. Eu vou aproveitar o espaço para falar de uma iniciativa da Cora, e não é pela Cora, tá? É pelo empreendedor mesmo, é pelo mercado dos micro e pequenos negócios. A gente sabe que a situação é complexa, esses micro e pequenos negócios, muitos deles não tem nem no modelo de negócio caixa o suficiente para mais do que 10 dias, né? Não tem nem porquê. Então, a gente tem uma iniciativa, eu peço para todo mundo conhecer, é o www.compredospequenos.com.br. A gente está fazendo metade do time, e acho que isso que é legal do propósito, né? Metade da empresa viu que precisava fazer alguma coisa pelo principal cliente. Então, vamos lá, a gente se reinventa e faz alguma coisa acontecer. É uma iniciativa para que pequenos negócios, serviços, lojas possam colocar ali como uma vitrine os seus produtos, para que as pessoas possam comprar nesse período, quem quiser ajudar esses negócios, como um cupom promocional, tá? Teoricamente não tem entrega envolvida, porque a gente quer resolver, e tem pessoas que não têm condição de fazer entrega, ou não tem entrega para ser feita nesse período, mas quem comprar o voucher pode estar doando, porque esse negócio pode falir, né, nesse meio tempo, doando algum valor, e se aquele estabelecimento ficar de pé, quando ele reabrir, você pode usar aquele voucher. Então, você compra um hambúrguer daquela hamburgueria que você já costuma ir. E aí você vai usar esse voucher depois, esse cupom depois, para o serviço. Assim a gente pode conectar pessoas que querem ajudar esses negócios com esses empreendedores que vão sentir, já estão sentindo na pele o que está acontecendo, né, gente? Então, acho legal que a gente se preocupe com esse mercado que é 70% da nossa economia, né? 70% são os micro, pequenos e médios negócios. Então, vamos olhar também com cuidado para eles. A minha mensagem sempre aqui em todos os programas do EmpreendaCast, que a gente só vai mudar esse país com o empreendedor. É a única chance que eu... É uma opinião pessoal minha, mas é a única chance que eu vejo para esse país tomar jeito é com os empreendedores. Porque dos políticos, quando a gente não espera nada, é que não vem nada mesmo. Então, segue a vida. Olê, agora... Deixa suas redes, como é que a galera encontra, como é que a Vibra pode ajudar o sonhador que tá por trás de uma empresa, tá precisando de um cara de elite. Conta aí, cara. E o que você achou de gravar podcast, né? Cara, espetacular, cara. É o meu segundo podcast. Esse aqui, digamos, foi o primeiro mais longo. Super agradecido pelo convite, pessoal. Sempre que tiver e quiser convidar, tô super à disposição. Cara, assim, a gente tá bastante focado, né, em ajudar as empresas a entenderem esse modelo. Um esforço muito grande. A gente começou desde o dia 13 de março, né, uma campanha com a hashtag Estamos Juntos pelas nossas redes sociais, que se o pessoal procurar no Instagram e no Facebook, é Vibra TI, Vibra com V de vida e 2 Bs, e TI, de tecnologia da informação mesmo, então fica Vibrate. Isso no Instagram e no Facebook, e no LinkedIn é Vibra Tecnologia, se eu não me engano, a tag da empresa. E, cara, a gente então tem bastante conteúdo legal, que nem a gente comentou do nosso blog ali para o pessoal poder acessar, mas a Vibra em si como plataforma, que é um trabalho que a gente já vem fazendo aí desde 2016 e mais intensamente com o modelo de plataforma a partir de 2018, é conectar aí as empresas com uma elite de profissionais de tecnologia, né, todos direcionados ao desenvolvimento de software. A gente entende que software gera muita dor de cabeça, estatísticas de mercado e muitas pesquisas também para comprovar o quanto de insucesso e falhas a gente tem. Então, o nosso papel foi de levar os melhores profissionais para que as empresas tenham uma assertividade maior de entrega, de qualidade, de performance de trabalho. E um dos pilares que sempre existiu na Vibra foi o trabalho remoto. Então, por isso a gente tem bastante experiência nesse tema, né? E aí a gente fez uma seleção que foca em só deixar passar, né, aqueles que sabem performar no modelo. Às vezes não é nem o cara que é o supra-sumo da tecnologia, mas é um cara que é acima da média, mas o cara principalmente precisa ter uma boa experiência no trabalho remoto, porque a gente entende que é de perfil. Nem todo mundo consegue performar bem no modelo, e a gente tenta conectar as empresas só com os melhores nesse sentido também. Tá? Perfeito, muito bem. Legal te conhecer também, Leandro. O César tem feito conexões excelentes, e eu vou te convidar com certeza para outros papos aqui, a gente tem bastante coisa para falar. Pô, prazer meu, cara. Obrigado mesmo. Ô Nai, você falou as suas redes pro pessoal te encontrar, inclusive de como fazer yoga com Nayade?
Gente, eu sou uma praticante assídua e eu aviso, a yoga, ela tem aquele potezinho no final do arco-íris, só que você tem que atravessar. É difícil no começo porque é muita coisa pra você processar, mas se você insistir, tem uma coisa boa lá no final, tá? Então, façam yoga, super recomendo, se não fosse isso, minha dor nas costas tava pior, tá? Mas, pessoal, tô no LinkedIn, Nayade Kenes. É difícil, né? Mas vocês vão encontrar o nome aqui, bonitinho. Tô no LinkedIn, é a rede em que eu fico mais ativa. Por que será? 10 anos de recrutamento, né? Por que será que o LinkedIn é a minha rede mais ativa? Então, vocês podem me encontrar por lá. Eu realmente aprendi na Cora um valor muito importante de cultura e de pessoas, e foi uma das primeiras vezes que eu consegui trabalhar nisso com tanta profundidade ao ponto de ver os resultados do que um time coerente em termos de valores pode entregar numa situação atípica, né? Então eu tô super à disposição para compartilhar com outros profissionais de RH que queiram repensar a sua relevância e o seu papel nesse momento dentro das organizações. É só me chamar. Perfeito. Muito bem. Gabs, mais um episódio, meu parceiro. Obrigado, viu? Valeu por mais essa, mestre Guga. Cara. Sempre conversas legais, né? Sempre conversas boas. Como é que a galera te encontra nas redes, Gabs? Você que é um empreendacaster? Olha aí. É só procurar no LinkedIn por Gabriel Coelho Sarmento e no Instagram com o mesmo nome também. Só procurar lá. Muito bem. E você que ficou com a gente até o final, espero que de verdade você tenha gostado desse episódio. É legal ressaltar que a Ive, né, que é a empresa de limpeza que vai ajudar você a limpar a sua casa, além da nossa patrocinadora, ela também, essa linda, vai mandar presente para os nossos convidados e vale a pena eles conhecerem também. Você que ficou até aqui, não deixe de enviar seus comentários, feedbacks pelas nossas redes, site, fanpage, Facebook, Instagram, Twitter, tudo @empreendacast e o site empreendacast.com.br. Me adiciona lá no LinkedIn, é só procurar por Gustavo Passe, agitador de inovação, acredito que é o único, ainda dá para encontrar lá no LinkedIn. E para você ouvinte que estiver curtindo pelo Spotify, não esqueça de clicar lá no botão seguir, e se você tá pelo seu iPhone bonitão aí no iTunes, deixa as suas 5 estrelinhas e o comentário que a gente lê tudo. A gente se vê no próximo episódio e tchau! Tchau, pessoal! Crash Produtora.